Bom dia, aula desfecho sobre Getúlio Vargas, o período de 37 a 45. E para fazer esse desfecho, a gente vai fazer uma revisão dos tópicos essenciais. Então, bora lá? Eu vou falando um tópico e vou dando um subtítulo para esse tópico, para ficar assim mais romântico a aula, tá bom? O tópico primeiro seria 1930, então a gente vai fazer uma viagem cronológica. 1930, nós vamos chamar então o período da alegria. Por que alegria? Porque Vargas, que enfrentava uma depressão de perder a eleição, da morte do seu vice-presidente, candidato a vice-presidente na sua chapa presidencial, agora tem o período da alegria, e é a famosa o golpe provisório, né? Porque é um governo provisório, vamos chamar de governo provisório. Ele estabelece que de 30 a 34 vai estar no poder e assim ele vai fazer então as organizações estruturais do país estar de acordo com a sua vontade, com a vontade popular. Bacana. Então você vai chamar de revolução. Lembrando que o conceito de revolução é muito forte. Revolução há uma necessidade de mudança social. Não basta alguém sair do poder, entrar alguém no poder para fazer revolução. Vargas vai dar nome de revolução porque ele quer passar um caráter revolucionário. Mas você pode chamar de golpe, você pode chamar de período antidemocrático. Ok. 31, Vargas, para manter essa estrutura, então, 1930, nós chamamos de período da alegria de Vargas. 31, nós vamos chamar de falsa intenção, ou boas intenções disfarçadas, porque em 1931 ele vai liberar as leis sindicais, vai poder existir então leis sindicais, só que detalhe, pode ter leis sindicais, os sindicatos podem funcionar, só que quem dá a palavra final, quem está acima dos sindicatos é o governo, ou seja, o governo tem o controle dos sindicatos. Então 31 vai ter essa abertura democrática, ou pseudo-democrática. Pseudo é que não é tanto assim democrático. Ok? Então, 31, então os trabalhadores têm a impressão de que vão estar na prioridade de Vargas. Então, a impressão, porque os sindicatos são controlados por ele. Os trabalhadores têm leis, mas quem controla o sindicato, que controla os trabalhadores, é o governo. Então, continua do mesmo jeito, o governo mandando na classe trabalhadora. Se você caminhar mais no livro, em 32, vamos ter então a revolução. E dentro da revolução, eu vou ter um subtítulo aqui, uma revolução dentro da revolução, porque em 32 vai existir uma revolução paulista contra Vargas. Então, você tem que sempre se lembrar disso. A Vargas fez a revolução em 30, em 32 há uma revolução contra Vargas. Durou pouco tempo, São Paulo não vai conseguir lutar contra o país todo, com toda a estrutura. Então, dentro da revolução, nós vamos chamar revolução dentro da revolução. Durou apenas um período pequeno de meses, e São Paulo perde essa contra-revolução. Nós vamos chamar de constitucionalista, tá? Só que, além perdeu a guerra contra o Brasil, só que ganhou o direito de estabelecer uma nova constituição no país. Então, a vitória dos paulistas é que o governo paulista exige uma nova constituição. Lembrando que essa primeira constituição vai dar direito às mulheres, 34 das mulheres fazerem, então, exercer seu papel democrático. Então, mais uma vez, Vargas está dando roupa democrática para aquilo que é golpe, tá bom? 34. 35, nós vamos ter uma palavra forte, intentona comunista. Intentona comunista é aquela velha organização de Prestes e Olga. Olga acabou sendo condenada, à morte na Alemanha. E nesse período, então, Vargas, que teve um golpe da intentona comunista, que é um período de reação contra Vargas também, ele vai reprimir o período, vai prender Prestes, e além de prender Prestes, ele vai proibir a participação do partido PCB, que depois vai se tornar o PCdoB. Esse partido vai ser, então, travado. Continua comigo. 37, professor, chegamos em 37. Então, o que nós podemos fazer? O desfecho de 37. 37 é o famoso Estado Novo. Então, olha bem,
Vargas teve uma reação em 32 contra ele, depois vai ter Prestes ali em 35, a intentona comunista. Então, em 37, ele, para organizar o país de novo, vai fazer agora o Estado Novo. 34 era a Revolução, agora é o Estado Novo. O que é o Estado Novo? Eu vou organizar o país novamente para deixar o país em situação. O país nunca se organiza, né? Está sempre precisando se organizar. Se você perguntar aos políticos agora, eles vão também tirar o líder para colocar outro líder para organizar também. Ok. No período de 37, o Estado Novo continua duro o regime. Vargas continua duro. Só que agora ele intensifica contra os opositores às forças. Ele não tem nem aquela roupagem. Viu que eu falei 32 teve uma roupagem, 34 teve uma roupagem de democrático, deixou as mulheres votar, deixou as leis trabalhistas acontecerem, negociou com o pessoal que foi derrotado em 32 dos paulistas, a liderança paulista. Agora, Vargas cala o inimigo mesmo, cala o inimigo de forma mais repressora, tá? Ele vai criar o famoso DIP, que é a censura, lei contra a imprensa. Nessa lei contra a imprensa, você vai ter também a famosa Hora do Brasil em 38, que é uma hora exclusivamente de programas falando dos benefícios, das coisas bacanas que o governo trouxe ao país. Nenhuma crítica, só coisa positiva. O governo só faz coisa positiva, para frente o Brasil está desenvolvendo a 1000 por hora. Não tem inflação, não tem roupagem negativa, só uma roupagem bonita, né? Você pode falar, mas isso é ilusório. Pois é ilusório, mas é um programa que dá certo. Falar muitas vezes na mídia, na TV, hoje na internet, que você é bom, as pessoas vão acabando a acreditar em você. Essa é a mesma política que fazia o nazista Hitler, né? Fazia coisas horríveis, mas publicava na TV só as coisas bacanas. E aí dá a imagem que Hitler era um santo, salvador da pátria. Então, 38, até hoje nós temos essa marca. Então, se você quer reviver esse momento, é só você ligar o seu rádio às 7 da noite. E aí você vai ouvir, então, a voz do Brasil falando do governo. Você vai ver também, faz uma análise, se lá você consegue ver alguma notícia negativa do governo. 38, então, vai ter um decreto também de desenvolvimento econômico. Agora sim, coisa boa, vai procurar desenvolver tecnologia, vai procurar desenvolver as importações. Essa parte aqui é bacana, essa parte é boa. Volto a falar, a gente tem que sempre fazer uma leitura crítica. Em 38, Vargas vai buscar um desenvolvimento tecnológico do país. Então, como já disse, 39, a lei da censura, uma lei de propaganda primeiro para promover o governo e também fiscalizar as pessoas que eram contra o governo, contra o regime, não é? Tá. Em 43, outra coisa bacana, Vargas vai estabelecer a famosa CLT, que é as leis trabalhistas. Já te falei, não havia nenhum benefício trabalhista, agora aqui é onde Vargas vai se destacar, e até hoje as pessoas lembram. Hoje nós estamos discutindo o fim das leis trabalhistas, nós estamos em 43, em 2020, agora está discutindo as questões trabalhistas, mas sempre o país foi regido por essas leis, que deu garantia ao trabalhador, negociação, férias, e assim, 13º, estabelecimento de um mínimo, e são coisas fantásticas, e que muita gente considera Vargas um herói. Se você conversar com seu avô, ele vai achar Vargas um herói, até porque nesse estabelecimento aqui, em 1943, aí quando Vargas estabelece o mínimo, vai dar a ideia de um grande salário, né? Aqui tem uma expressão nossa aqui bonita também, que é a famosa dinheiro no bolso. As pessoas gostavam de receber o seu salário e colocar no bolso. Então, o volume de moedas, de cédulas no bolso, dava uma impressão que o salário super valorizado. Mas todo mundo sabe que muita produção de papel moeda, muito dinheiro circulando, nem sempre significa, aliás, nunca significa poder de ganho da moeda. Mas as pessoas tinham a impressão que tinha muito dinheiro no bolso. As cifras enormes no bolso com pouco valor monetário. Mas isso dá uma impressão tão boa na cabeça da pessoa, que você vai perguntar como é que era Vargas. Vai falar, nossa, é o maior salário mínimo da história. E isso fica no coração e no imaginário das pessoas. Jamais vão esquecer do maior salário mínimo da história. E para terminar, então, o período de Vargas, em 45, então, os militares fecham o cerco, não aceita a continuidade do Estado Novo. Então, começou em 37, 45, termina o Estado Novo.
Pasmem, senhores, quando termina o Estado Novo, Dutra vai ser eleito presidente e Vargas vai ser eleito o senador mais bem votado de todos os tempos pelo Rio Grande do Sul para o Senado. Vargas se torna senador. E na próxima aula a gente vai continuar falando então do desfecho da morte de Vargas, né, do suicídio de Vargas, e a gente continua a aula que vem. Pare e pense, tá? Daí em pouco a gente vai lançar algumas atividades para você responder para a gente. Um grande abraço, fique bem, fique em casa.